Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 21/13, antes que eu comece a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Lembrando que eu estou com vagas abertas para minha quinta turma de mentoria, depois de quase 6 meses sem abrir, então estou abrindo novamente. Todo o cronograma, todo o conteúdo, todas as dúvidas importantes, tem aqui no vídeo, tá? Postei aqui no YouTube e também aqui em forma de texto no Discord e também no meu Instagram em forma de destaques de stories e post oficial. Tudo aqui, mas se tiver alguma coisa que eu não tenha mencionado, pode tirar dúvidas em qualquer meio de comunicação que você tenha comigo. Lembrando que hoje, dia 21/13, eu estou abrindo oficialmente as vagas, então a partir de hoje as pessoas podem realmente confirmar que vai fazer parte da quinta turma e a partir de hoje também os 10 primeiros irão ganhar 20% de desconto. Já abri aqui o site de compras, então alguns feedbacks, outros feedbacks também tem no meu perfil do Instagram, aqui no Discord. Então, se você quiser fazer parte, você precisa me mandar mensagem informando que você tem interesse, porque depois você precisa preencher um formulário de cadastro, beleza? Então, vejo você na quinta turma de mentoria. Bora lá pro gráfico. Então, começando aqui pelo setup do dólar, que a gente teve... setup do dólar. Setup das linhas no dólar. Setup do dólar, não. Setup das linhas hoje. O que nós tínhamos? A venda estava aqui nessa região e a compra lá embaixo. Mas aí vem a questão, né? Muito importante é ter noção de contexto do mercado, a região que está localizado o preço no macro. Olhar outros indicadores também. Então, assim, o movimento ontem foi extremamente forte de tendência, desde a abertura até o movimento final foram mais de 1% de queda. Não é normal o dólar cair mais de 1% e fechar mais de 1% de queda. Agora, de alta é bem comum. Se quiser, sobe até 2%, facinho. Mas, então hoje eu já comentei que eu não pensaria em vendas. Isso então é muito importante. Não pensaria em vendas. Pensar em venda só se tivesse corrigido boa parte do movimento de ontem e aí pensar em venda depois. Mas na abertura aqui, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não rola, de jeito nenhum. Isso aqui vai dar muito errado a longo prazo. E aí, depois eu vou falar sobre o que já deu aqui logo na abertura, mas aqui no setup das linhas eu não sou a favor, tá, de fazer essa operação de venda. Se tivesse feito, teria até andado no início aqui, andou uns quase 10 pontos, mas depois teria estopado. E aí, tocou de novo aqui e não andou muitos pontos também não. Andou só uns 5 pontos e ficou em torno da linha aqui, travada até o fim do dia. Então, não achei interessante pensar em vendas na linha aqui hoje, por causa do movimento que estava esticado ontem. Já em relação ao regra de coloração do Renko, a gente teve aqui uma troca de cor, foi a única troca que teve e foi a operação que eu acabei fazendo aqui também. Chegou a andar aqui quase uns 9 pontos, cheguei a fazer parcial nesse movimento, mas tentei carregar até o fim e o movimento não andou, ficou travado. Então um bloco aí demorava horrores para andar, fiquei aqui na operação por muito tempo, só me tirou porque a mesa pretária cancela 18 horas. E aí eu fiquei aqui umas 7 horas, mais de 7 horas no pregão, nessa operação. E aí o movimento foi a única oportunidade que deu do Renko aqui, infelizmente, no dólar. Já em relação ao índice, o índice é a mesma coisa que o dólar, só que ao contrário, estava esticado de sobrecompra por causa do movimento de tendência forte, então eu não ia pensar em nenhum movimento de compra no início do dia. Para pensar em compra, eu deveria corrigir muito o que fez ontem. Então, nada de compra, e aí a única linha que foi testada foi justamente a de compra.
Só que mesmo se pensasse em fazer, até andou alguns pontos aqui, andou os 280 mais ou menos. Só que eu não pensei em fazer nada. E aí depois topou e não testou de novo a linha aqui. Já em relação à regra de coloração do Renko, já o Renko a gente teve ruído, tá? Teve um ruído aqui que deu stop, depois trocou para compra, andou poucos pontos, uns 160, e aí a troca depois para venda foi maravilhosa, o movimento era 10h15 aqui, infelizmente eu não vi. Se eu vi, agora nem tô lembrando. Perdi essa oportunidade, essa venda maravilhosa aqui pelo Renko, porque o cenário estava forte para ser um dia de queda. Queda, falei ontem na revisão, queda do índice, alta do dólar. O dólar não subiu tanto assim, mas o índice aqui caiu um bom movimento que... Perfeita a queda aqui do índice hoje. Então teve ruído sim, mas depois, quando deu certo, foi reto. E aí, aproveitando agora para falar então do gráfico temporal de candles aqui, falando do dólar, lembrando, né, que eu falei ontem, a gente tinha tínhamos um oco aqui, um ombro, cabeça, ombro. Se eu pegar da cabeça com essa linha aqui do pescoço e jogar para baixo, então projeção para baixo, 100% tinha sido cravado no fim do dia de ontem. E aí fechou em Keltner, fechou com 60 minutos extremamente esticado, setup do IFR acionado e ainda por cima como um combo que não é comum. Aqui nós tínhamos o a linha do LS também ativado, que não é comum. Então muito forte aqui para a gente não pensar de jeito nenhum em vendas no início do dia. E aí o movimento simplesmente já abriu com um gap de baixa, ou seja, como se fosse o último ato dos vendedores aqui, e ainda mais avançando aqui nos canais de Keltner, né? O movimento aqui, o setup do IFR já teria acionado logo na abertura, voltou só uns 2 pontinhos e foi aí até quase 30 pontos. Então, o setup do IFR sensacional. Estava até comentando aqui com a Marcela que estou pensando em ter uma conta de mesa só para esses dias específicos, mesa proprietária, porque um tipo de setup mais agressivo. É como se é de day trade, mas a gente tem que ter uma visão de swing trade. Como assim? A gente não pode estabelecer um stop técnico em si. A gente tem que deixar a operação rodando para ver o máximo que ela vai a favor, porque o movimento do dia é muito volátil. Eu ainda não consegui estabelecer uma regra de pontos que no máximo que a gente pode setar voltar contra a gente. Não consegui identificar. Então depende muito do dia, mas paga. Então vale a pena o risco. Não vai acontecer várias vezes no mês. Quando acontece, é muito bom. Para pegar alguns pontinhos. Não precisa ser ganancioso de querer muitos pontos, não. Dá para pegar aqui e vamos supor que comece a voltar. Os dias que volta, por exemplo, vamos supor aqui dólar. Se eu tivesse comprado já na abertura. E aí o movimento cai. Como que a gente pode fazer? Numa conta de mesa proprietária aprovada, a gente pode começar com poucos contratos. Aí a gente faz como se fosse médio para trás. Aumenta aqui. E aí o movimento, o que se espera pelo backtest é que venha corrigir, né? E aí quando voltar e ficar já no lucro o movimento, dá pra gente conduzir depois por parciais, fazer talvez médio para frente ou parcial só mesmo. Então é uma ideia que eu tô pensando aqui, porque esse tipo de operacional eu sempre achei muito agressivo. É para quem realmente quer assim entrar e aceita que o preço venha para trás um pouco, né, por um tempo, e depois vem a favor. É bom, assertivo, interessante, muito forte, serve também para outros ativos possivelmente, mas é algo que eu não tinha colocado no meu plano de trade, porque para mim eu não sinto confortável, mas agora pensando em mesa proprietária, deu uma ideia aqui para poder começar a acrescentar e fazer isso aqui. Então aqui nós tivemos o movimento já logo acionado na abertura, e aí fechou o gap. Fechou o gap porque estava esticado, né? Era normal esse movimento aqui. E aí simplesmente fez como se fosse um pullback de VWAP. Deu o setup da VWAP aqui, olha, não tocou exatamente na VWAP. Se eu colocasse um stop aqui, pelo menos no candle 4, mais ou menos, o pior é que não tinha risco retorno para ajuste, porque o problema, eu não tô querendo saber da 50, a média de 50 que ela vai ser irrelevante, porque o movimento dos 60 minutos, olha aqui, 60 minutos, estava muito longe da média 9, e a média 9 foi quase a máxima do dia, então era normal que fosse romper a 50 facilmente. Então minha preocupação era ajuste, e que foi onde o preço respeitou, né? Fez aqui um pullback e respeitou o ajuste, voltou. Quase teria estopado aqui quem tivesse pensado em compra nesse candle aqui. Não estopou, mas tudo bem. Aqui o movimento setup do IFR, se tivesse, está ótimo.
Faz um pullback de VWAP. VWAP aqui, eu não tenho setup de pullback de VWAP aqui nessa região, tem que ser no início do dia. Médias aqui não tem tendência, 9, 20, 9, 20 e 50. O preço vai, testa 80, não tem setup aqui da média de 20, e mesmo se tivesse, não é para caçar vendas nesse movimento esticado em tempo gráfico maior, é foco em compras. E aí faz um pullback, só que esse candle aqui, não, infelizmente, não é um candle gatilho pela situação que está na cara da média 80, no rompimento dela também. E se eu for pegar aqui, projeção não, retração do dia de ontem, topo e o fundo de hoje, nós estávamos na cara de primeiro nível de retração, que foi justamente a região que travou o preço e essa troca de polaridade com a decisão da taxa de juros ontem, essa região de força aqui ontem. O preço travou aqui, nada a ser feito. A gente consegue ver que a volatilidade estava bem assim, chatinha, sem distâncias em relação à média 20, porque o LS mal ativou no dia, né? A única vez que ativou nem estava tão longe assim das médias. Fez um pullback aqui na média 20, candle de rejeição já, aqui antes, nem era meio-dia ainda, era 11 horas mais ou menos. Tinha gap entre candles aqui, ou seja, o volume estava muito fraco. E aí começou a ficar horrível, médias começaram a embolar, muita sombra aqui, sombra, não tinha agressão, tinha muito robô atuando e simplesmente não tinha agressão. O fluxo estava aí parado. Muita rejeição, e aí criou um certo afastamento das médias, mas nada a ser feito aqui. Mesmo que o LS esteja ativo, nós temos aqui retração, respeitou a retração do dia, voltou e finalizou aqui em torno das médias sem tendência. Sinceramente, quem caçou aqui a operação no meio desse movimento deve ter, sei lá, viu, assustado bastante, apesar de ser um range até de 15 pontos, mas bastante candle de rejeição, demorando bastante para reagir, para andar. Então, bem perigoso. O Renko aqui demorou muito para movimentar um bloco do Renko, porque o preço estava travado. Infelizmente, num gráfico limpo, então, a gente teve aqui ontem no finalzinho uma deriva, que acabou sendo um movimento de exaustão da deriva, voltou, né? Um movimento bem interessante, inclusive eu vou anotar aqui, porque é um caso de exemplo para até deixar na mentoria, né? Que eu falo muito sobre isso aqui. Aí nós tivemos um gap de exaustão aqui, não um gap de exaustão que abra para cima, é um gap da exaustão da deriva. O movimento fez um pullback, subiu, beleza, mas força compradora aqui, vou até anotar que eu tinha esquecido. Eu vejo essa força compradora aqui do início do dia, claramente 3 barras aqui grandes, acaba formando uma grande barra elefante. Então a ignição inicial do dia foi aqui embaixo. Outra aqui a gente não teve, faltou um movimento interessante, esse aqui também foi bem pequeno. E aí o movimento não teve depois nenhuma força tão interessante assim. Então aqui foi uma barra elefante bem interessante de ignição do movimento em região de suporte aqui do macro. Mas no geral não vi nada ser feito aqui no gráfico de candles, a não ser o setup do IFR de abertura. Olhando no macro, era até normal que fosse reagir a isso, né? Lembrando aqui, a gente tinha um movimento, deixa eu dar um zoom. Então, diário, a gente tinha aqui ontem o fechamento na cara dessa LT. E eu tinha marcado também essa outra LT aqui, ó, desses últimos fundos. E aí o preço hoje abriu tentando romper esses fundos aqui atrás. Ele até renovou fundo, né? Teve um gap aqui, não fechou o gap aberto ainda, tem um gap aberto aqui atrás ainda. Só que estava extremamente esticado, barras aqui muito longe da média 20 ontem. Olha como que fechou aqui, a barra 10. O afastamento, muito longe. E aí o primeiro candle já meio que estava querendo retornar para a região das médias aqui. Então o setup ajudou bastante esse. E aí, já aproveitando para falar em relação ao que eu vejo agora, né? A região aqui não está mais em sobrevenda. Então a média 20 está se aproximando. O cenário pode acabar sendo de baixa, rompendo aqui, tendo a continuidade dessa força vendedora. Só que a região que está, sinceramente, eu não consigo ter nenhuma confirmação, convicção desse dólar. O dólar está muito difícil de analisar. Porque essa região aqui pode muito bem respeitar e o preço voltar para cima e buscar também de novo a LT aqui. Porque está fazendo isso. Vai, volta. Fica travado, vai, volta. Então tá complicado. Está em um canalzinho, mas dentro de uma força vendedora maior aqui de trás. Por enquanto, aquele cenário de ombro, cabeça, ombro não foi desrespeitado ainda. Só que olha essas últimas semanas. Tá de lado, não tem aqui uma direção. Então, complicado analisar o que pode acontecer. 60 minutos está bem complicadinho. Já em relação aos 5 minutos,
A média 200, ela está inclinada para baixo. Então, ela vai ser extremamente necessária amanhã para a gente saber se a gente continua pensando em movimentos de venda ou vai ser um movimento para retornar e buscar, talvez, topos aqui lá em cima. Só que lembrando, compras eu prefiro acima da média de 200 em relação a tendências, né? É claro que a gente pode pensar em compras também, em movimento de tá caindo forte, a gente pensa em reversão. Tá tudo bem fazer isso também. Não está esticado, então nada de setup do IFR da abertura de amanhã, tá tudo bem. As médias menores estão sem tendência, então amanhã a abertura vai ser em relação à média de 200. Tem que ver como que o gap vai ser em relação à média de 200 e as primeiras horas também, para as médias menores se alinhar. Elas vão alinhar para baixo ou elas irão romper a média de 200 e vai alinhar para cima. Então a 200 aqui é a única média que a gente tem que tomar mais cuidado na abertura amanhã para a gente ver qual que é a direção do movimento. Lembrando que aqui, bem próximo da máxima de hoje, foi próximo, assim, eu acho próximo, porque a região é muito forte. R$5 estava aqui em cima, então é uma região, um caixote grande que está passando aqui. É complicado de analisar, mas os R$5 estava aqui em cima e por enquanto o preço se mantém abaixo, mas pode voltar, né? Ondas de Elliott, nós tivemos ondas de Elliott, se for ver pelo ombro, cabeça, ombro lá em cima, a primeira onda, né? Segunda, terceira, a quarta e talvez a quinta pode acontecer ainda. Então talvez mais um movimento de baixa aí para pegar esse fundo aqui que nós temos e fechar talvez esse gap aqui. Talvez tá com essa carinha que vai fazer esse movimento. Em relação aqui à projeção do ombro, cabeça, ombro, nós temos um 61 lá embaixo ainda. Então tem alvo para cumprir, mais movimentos de queda que pode acontecer pro dólar ainda. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Aqui já em relação ao índice. O índice, lembrando, 60 minutos, macro ontem, comentei desse movimento extremamente esticado. E não só por causa do movimento esticado, várias barras seguidas de força compradora, né? Mas o fato de ter rompido essa região aqui, que eu não achei, assim, eu não achava que ia romper reto, mas acabou rompendo, pegou a liquidez. Só que tá com cara de rompimento falso, inclusive o preço voltou a fechar abaixo dessa região. Então, até inclusive uma coisa que o Fábio Vlad ensinou uma vez, achei muito interessante. Então nós tínhamos essa máxima e essa mínima. O preço rompeu reto. E aí tá com cara de rompimento falso. O que eu posso fazer? Eu pego a projeção desse rompimento falso e espelho para baixo, que é uma possibilidade, né, que possa ter um rompimento falso também para baixo nessa magnitude, essa amplitude aqui. Então vai que seja, né, esse movimento. Então eu não achei assim normal esse rompimento de forma tão esticada assim. Não é interessante que aconteça esses rompimentos esticados, é interessante que faça um respiro bem próximo, e aí as médias estão próximas para empurrar o rompimento. O preço aqui fechou muito longe da média 20 e ainda por cima com a estrela cadente. Estrela cadente com cor positiva? Sim, nos livros de Price Action ensinam. O martelinho aqui, independente da cor, é uma estrela cadente. Só que esse martelinho de cor positiva ainda indica que tem comprador aqui atrás, porque por trás desse candle nós tínhamos um candle como, né? Como que foi a formação desse candle? Era um candle desse tamanho assim, e aí vieram os vendedores depois e simplesmente tomaram aqui esse movimento aqui da força compradora de antes. É um inside então que formou depois. Então somando, né, o famoso blend candle, a gente tem aqui uma estrela cadente. É um padrão que eu não opero pela cor, mas é um padrão que me dá um contexto que aqui tem força vendedora. E aí esse movimento aqui também, eu acho que tinha até uma retração que eu tinha marcado desse topo com esse fundo. Sim, era a região de retração, 50%. Tinha também força vendedora aqui atrás, enfim, tinha contexto aqui para ser um dia de queda hoje. E aí já abriu, e não só por isso, de gráfico, tá? Depois eu vou falar como que às vezes o gráfico já avisa depois, quer dizer, o preço vem antes das notícias, depois dos fundamentos de notícia macroeconômico. Então logo na abertura o setup do IF acionado,
O máximo que voltou contra aqui o setup foram uns 200 pontos mais ou menos, e só foi queda livre depois. O primeiro candle foi de rejeição, long leg doji, nem teve gap praticamente, região do canal de Kelt, né? Então, teve rejeição, muita dificuldade para cair, possivelmente muitas pessoas pensaram em venda, né, nessa região aqui, e aí tomou um baita susto com essa barra, porque essa barra engolfou tudo aqui atrás, mas essa barra foi movimento da volatilidade da abertura da vista, e aí essa barra, para mim, ainda não descaracterizava o movimento de força vendedora, respeitou 61 de retração do dia, eu não, assim, era uma reação normal das 50 também, né? E voltou forte, formando aqui até quase uma barra ignorada, rompeu o mínimo, começou a cair, movimento forte, não tinha setup da média 80, e se tivesse, não íamos entrar por causa dessa questão de tempos gráficos maiores estar esticado, né? E aí foi caindo reto, e aqui deu muitos falsos gatilhos de contra-tendência, né? Que todos foram estopados, se pensasse. É aquilo muito importante, eu até comentei assim, tá com cara... Eu acho que eu comentei, eu acho que aqui também, aqui, não sei. Tá com cara que ser... Aqui, eu lembro que foi, esse candle aqui. Tava formando um candle positivo, mas aí depois fechou feio. Tá com cara que seja uma região, talvez, de trava. Mas eu não sou a favor de entrar, porque por tempo gráfico maior ainda está esticado, blá blá blá, mas é uma região aí de retração do dia anterior que pode travar, mas eu não faria operação de compra. E aí o movimento foi caindo de uma forma aqui bem estranha. Muita gente deve ter estopado e depois comprado, estopado, comprado, achando que agora vai subir, e não subia. E cravou média 200 junto com a força compradora restante aqui da notícia de ontem, né? É normal que a 200 fosse travar, porque a 200 aqui é a 20 dos 60. E aí chegou de forma esticada também, mas não vi nada ser feito de reversão. Faz um pullback agressivo, não faço nada, trap zone começando, e aí o movimento, e aí não faço nada também, trap zone nessa região entre a 20 e a 200, e tentou romper a média de 200, rompimento falso, não faço nada, volta, 50 tá descendo, 50 tenta reagir, a reação dela também não vejo nada ser feito, e aí começa meio que cair em forma de canal aqui durante essa parte final do dia, até o finalzinho do dia também aqui, tentando romper essa força compradora que teve durante a notícia de ontem, né? Então, no gráfico branco, a gente teve um movimento início do dia, final do dia de ontem, teve uma deriva. E aí, no finalzinho, teve também um movimento aqui de exaustão. No dia seguinte, hoje, né, no caso, já abriu com o movimento voltando da exaustão da deriva. Fez um movimento aqui de 61, respeitando, e aí teve a força vendedora do dia. A derivazinha aqui, mas depois acabou formando um grande canal que pode ser também uma deriva até o fim do dia, chegando aqui nesse patamar dessa região, que foi um rompimento importante aqui atrás. Então, assim, eu também no gráfico de candles eu não vi nada de seguro a se fazer, só o setup do IFR mesmo, não vi mais nada. Não vi nada de contra-tendência, hoje realmente não era um cenário interessante para se pensar em contra-tendência. E aí, já aproveitando para falar em relação ao macro aqui, e que nós tivemos o índice hoje. O índice acabou buscando a média de 20 dos 60 minutos, mais do que buscou, quebrou ela, né? E voltou para esse patamar aqui desse range. Esse range que eu já tinha marcado o caixote, esse lá de cima também. Então nós estamos voltando para essa região desses dois caixotes aqui. Continua sendo relevante para mim essas duas regiões. Então amanhã, nos 5 minutos, eu tenho esse caixote de cima e esse caixote de baixo lá embaixo. E o fato de estar caindo em deriva, né? Então, o fato de estar caindo em deriva, vou ter que marcar aqui também nesse layout, para eu não esquecer que amanhã eu tenho que esperar o rompimento dessa região para ver, né, se vai ser uma tendência de baixa ou não. Porque lembrando, canal não são bem as médias que estão em tendência, né? É a estrutura do canal mesmo. E aí as médias aqui no meio tá caindo sem tendência, elas estão caindo em forma de onda. Respeita a estrutura de baixo, vai buscar a estrutura de cima. E fica assim, caindo, busca de cima, busca de baixo. Então tem que esperar sair dessa região aqui. E aí, em relação ao diário aqui, como que foi o candle de hoje? Foi um inside candle. O inside candle, para mim, o cenário tá ficando maravilhoso para chegar finalmente o rompimento dessa região aqui. E ainda por cima tá formando, parece agora um ombro, cabeça, ombro de continuidade. Tá ficando cada vez mais bonito o rompimento dessa região. Sério mesmo. Lindo, lindo, lindo. E a barra hoje foi um inside pelo índice futuro, porém a barra do Ibov foi uma barra de PFR.
E um detalhe muito importante, comentei ontem, que aquela alta estava muito estranha, alta com baixo volume. E até vou olhar uma coisa aqui, deixa eu ver se eu tirar uma coisa aqui, peraí. Voltando aqui em relação ao volume que eu estava querendo falar, tanto o volume financeiro quanto o volume de quantidade, principalmente de quantidade, tá? Teve baixa negociação hoje, se a gente for ver aqui pelo bloco de baixo, menos do que ontem. Também dá para ver pelo volume financeiro, menos do que ontem, confirmando aqui. Mas a barra de hoje também foi um estragozinho, vendedor bem forte, hein? Então, ontem, que foi um volume baixo, uma barra grande, volume baixo, bem estranho. E eu não sou a favor dessa teoria de Wyckoff, né? Não aplico. Mas muitas pessoas aplicam e às vezes é interessante olhar. Então, o cenário já estava aqui estranho essa alta. E ainda por cima veio um movimento de alta de notícia, efeito manada com volume baixo, porém candle grande, em região de força vendedora de retração. Aí vem a barra de hoje, PFR, precisou de menos esforço para gerar um resultado até grande, né? E aí a gente pode ter um cenário aqui voltando realmente a buscar esse fundo aqui. Tá bem interessante o movimento. E aproveitando também para mostrar, deixa eu ver aqui em relação ao índice futuro. Então a gente tem um movimento bem forte. Atenção, caso amanhã continue o movimento de baixa, né, para pegar talvez a mínima de ontem, da notícia de ontem. Mas aqui o gráfico, a região que fechou tá feia, igual o dólar. O dólar tem a média de 200 para a gente prestar atenção e o índice aqui tem esse canal horrível. Tentativa do rompimento da 200, que pode ser rompimento falso. E acho que basicamente isso. O cenário de queda era bem esperado pela notícia de macroeconomia. Agora vamos falar de macroeconomia. Por que eu tinha essa visão, lembrando, né? Ontem a questão da decisão da taxa de juros aqui, decisão da taxa de juros lá fora, Estados Unidos. E o discurso, eu não sei por que as pessoas assim viram o discurso do Powell tão, nossa, lindo, maravilhoso. Foi a mesma coisa da última. Ele foi muito chuchu, né? Muito dove chuchu. Muito tranquilo, sendo que o cenário nem tá bonito assim. E aí, pra confirmar que o cenário lá não tá bonito, e eu não sei se é por causa dos ano de eleição, né? Como todo país às vezes tem isso, ano de eleição, os políticos tendem a, como é que fala, passar a mão na cabeça do povo, né? Favorecendo algumas coisas. E aí foi muito dove, chuchu ontem, muito tranquilo no discurso, sendo que no próprio discurso ele estava afirmando que precisa de dados mais seguros. Ou seja, ainda não tem dados bons para começar a redução de juros. E eu acho que vai haver muita decepção se não reduzir juros em junho, hein? Muita gente está criando expectativas, as apostas estão altas para redução de junho e eu acho que vai ter muita decepção se não reduzir em junho. E aí a notícia hoje? Tinha notícia hoje e as notícias, como ele disse, né? Tinha que esperar por dados mais importantes. E aí começa. Pedidos iniciais por seguro... Na verdade aqui, ó. Pedidos iniciais de seguro-desemprego. Estava esperando 212. Veio um pouquinho abaixo. Pouca coisa. Mas quer dizer o quê? Que as pessoas estão se mantendo mais no emprego. Menos seguro-desemprego foi pedido. Mas esse valor é muito pequeno de diferença. Índice de atividade industrial do FED de Filadélfia. Olha esse valor. Assim, um contraste muito grande. Mês anterior, isso, aí estavam esperando um valor muito forte de queda e de repente vem isso aqui tudo de alta. Muito estranho. E aí depois tinha o PMI industrial, então é como se fosse o termômetro do setor industrial, né? Estavam esperando isso aqui. Detalhe, mês passado veio isso, 52,2, estavam esperando vir menos e veio mais o que esperado e ainda por cima mais o que o mês passado. Ou seja, mais aquecido o setor industrial. E o setor de serviço? Pelo menos veio abaixo esperado. Ok, mas juntando aqui por enquanto, vem o peso, né? Notícias estão ainda ruins. Vendas de casas usadas, mais o que esperado. Eita, mais circulação de dinheiro aqui. E praticamente essas notícias. Então, dados hoje vieram ruins, mas o cenário nem foi muito por causa dessas notícias aqui. O movimento foi gráfico, estava esticado. Ah, mas por que o S&P subiu hoje se lá também estava esticado? Lá não para de subir. Ontem lá, por exemplo, fechou esticado. Se eu operasse, eu ia ver talvez o setup do IFR lá também ativo. Então, se eu visse aqui 1 hora ontem, vamos ver aqui 1 hora ontem, 20. Aqui o fechamento foi mais ou menos essa região aqui. Olha como que estava, 60 minutos longe da média de 20. Não, mas o setup do IFR vai funcionar.
Só que lá o cenário está diferente, o cenário lá é outro, o cenário lá é de aquecimento no setor de tecnologia, principalmente de inteligência artificial, NVIDIA é um grande exemplo, NASA que puxando muito. Então, acaba que o cenário lá tá diferente e graficamente tá batendo um recorde de várias e várias vezes renovando máxima, o negócio não para de subir. Então assim, já desisti desse S&P enquanto não romper essa média 20, eu não boto fé que vai corrigir mais. Nossa, mas lá fora subiu e aqui não. Mas o dólar também subiu, então por isso que é muito importante a gente analisar, porque se talvez estivessem cenários assim, um cenário mais normal, sem esse setor de tecnologia estar passando por um ciclo que nunca passou antes, talvez o S&P hoje estaria em dia de queda. Porque o dólar DXY subiu muito, quase engolfou a barra de ontem, barra grande, a última que nós tivemos foi aqui, outra aqui, outra aqui, então barra forte. A gente teve alta do dólar praticamente no mundo todo com os pares de moedas mais fortes, o dólar valorizou, tá? E aí, em relação aos índices, como que os índices estavam lá fora? A gente tem que lembrar que ontem a gente subiu com a notícia. A gente subiu que a gente estava em horário de pregão aberto, mas muitos índices lá fora já tinham fechado, até alguns da Europa. A Alemanha não estava funcionando durante a notícia. E aí o que acontece? A Ásia não estava, por exemplo. Hoje foi tudo de alta, na hora que a gente chegou aqui no pregão, estava tudo subindo lá fora. E as pessoas acabam criando viés que não vai subir mais, vai subir mais, vai subir mais. Índices asiáticos estavam subindo. Índices europeus em alta. S&P futuro em alta. Lembrando que o S&P a questão também é dos Estados Unidos, né? Mas o DXY também estava subindo. Ué, DXY também subindo? Juros americanos em queda. Uai, então como assim? Juros americanos caindo, dólar subindo e S&P subindo? Pois é, tem que tomar cuidado nessa correlação. O minério de ferro que poderia puxar vale subindo forte e o petróleo leve queda. Então, se fosse olhar pelas commodities, minério subindo, poderia ser Vale em alta, e petróleo caindo, poderia ser Petrobras para baixo. E aí vem a questão da gente olhar como que o cenário está aqui, né? A longo prazo, o minério de ferro, mesmo que esteja subindo hoje, no macro só cai. E não está sendo legal para a Vale, porque a Vale tem uma correlação direta com a commodity do minério de ferro, a demanda. E a demanda principal é da China. Não é Estados Unidos. A demanda do minério é China, o que está acontecendo na China. Já em relação a Petrobras com o petróleo, coisas que acontecem nos Estados Unidos é muito importante, demanda, oferta, enfim. E o petróleo hoje acabou depois dando uma queda mais forte ainda um pouquinho, e acabou que a gente teve como os ativos aqui. A gente teve os ativos puxando, abrindo, na verdade, na hora que abriu, nós tivemos um movimento de ações caindo, praticamente caindo. Só a Vale que estava segurando por boa parte do dia, tá? Mas no fim do dia ela não conseguiu segurar, perdeu também. E aí foi um dia de muita, assim, queda forte para vários ativos, infelizmente, e DIs forte para cima. Mas o que estava rolando também em cenário interno, né? O que mais além do fato das ações? Porque petróleo puxou forte, pela questão do petróleo também está caindo, mas o cenário da empresa também não está legal ultimamente. E a FNC também acabou puxando muito, e a FNC puxa muito, e Vale até que deu uma segurada. Mas é muito importante ressaltar que ontem, no fim do pregão, saiu a taxa de juros daqui. E era 100% assim, fato que ia reduzir 0,50 pontos, acho que foi 0,50. Só que a discussão estava em torno de como que ia vir a ata, né? Eu acho que se fala ata ou a declaração. E na declaração lá, se a gente for ler, nas últimas reuniões, eles falavam que iam manter o mesmo nível de corte para as próximas reuniões. E houve uma alteração em relação ao português usado nessa declaração de ontem. Eles não usaram plural. Ao invés de usar cortes com S, usaram corte. É como se estivesse precificando que a próxima reunião, que eu acho que é em maio, vai ser a última que vai ter esse corte de 0,50 garantido. E que depois vai depender muito dos Estados Unidos. Eu até falei esses dias porque a divergência de juros aqui e juros lá é muito importante para a nossa bolsa, né? E, no geral, investimentos do estrangeiro aqui.
Porque quando a gente tem o mesmo movimento dos juros aqui com lá, pensa só, para que você vai gastar seu tempo investindo no Brasil se os juros aqui está tendo o mesmo reflexo que juros nos Estados Unidos? Não tem sentido. Então, por isso que falam que aqui os juros ele tem que cair antes dos Estados Unidos e subir antes também. A gente tem que aproveitar um movimento diferente. Só que não está acontecendo isso. E aí a jogada do Banco Central está possivelmente de fazer o quê? Realmente, nossos juros estão estava muito alto, né? E está reduzindo aos poucos. Só que a gente tem que tomar cuidado agora, porque os Estados Unidos ainda não tem previsão de quando vai reduzir os juros lá. E se a gente continuasse, vamos supor, juros do Brasil, e se a gente continuasse reduzindo na mesma magnitude, então, vamos supor, lá em 2022, eu acho que chegou a patamar muito alto, e desde então a gente vem reduzindo, né? Reduzindo, tá, não tô falando que vem nessa linha exata aqui, mas aí reduzindo. Reduzindo. E como que o juros dos Estados Unidos estava? Baixo, né? Então é o contrário do que a gente estava antes. E aí começou a aumentar, beleza. Só que agora eles estão fazendo o quê? Mantendo nessas últimas reuniões. Qual que é o risco disso aqui? Enquanto que lá a gente teve essa diferença aqui, por isso que é muito importante essa divergência. Enquanto a gente estava subindo, eles estavam reduzindo ou em patamar reto. Tá? Durante a pandemia. A gente começou a aumentar juros antes que todo mundo. Lá não. Manteve juros baixos por muito tempo. E aí, na hora que a gente estava começando a pensar em reduzir, eles estavam começando meio que a aumentar. Então, cenários diferentes, né? Só que agora, a situação nós estamos começando, se continuasse com esse mesmo nível de corte, sei lá, né? A que ponto que nós íamos chegar? Reduzir, e os Estados Unidos se mantendo. Nós íamos acabar havendo um cruzamento, sabe? Um cruzamento assim, enquanto que Estados Unidos tem um juros alto, patamar alto ainda, nós estávamos lá reduzindo, perdendo retorno, perdendo investimento estrangeiro. Então, aí que está a jogada. Aí vem aqui e volta. Estão projetando mais uma redução para a próxima reunião. Beleza. A questão é depois. Enquanto que a próxima reunião dos Estados Unidos estão projetando que em maio vai manter. Então, mesmo nível. A outra reunião que vai ser em junho, que é a polêmica, né, se os Estados Unidos vai reduzir ou não, aqui também o Brasil, nessa questão do Banco Central Copom, na ata, né, não tem essa palavra mais cortes, então estão pensando que vai manter. Então vai ser tipo assim, se os Estados Unidos reduzir, eu reduzo. Se os Estados Unidos manter, eu mantenho. Se os Estados Unidos aumentar, vamos rezar que não. Deus me livre se acontecer isso, começar a aumentar de novo. Aí eu não quero nem saber o que vai acontecer, Deus me livre. Mas vai cair de novo? Nós também vamos cair. Então, porque senão a gente vai chegar a ter assim, não vai valer a pena de jeito nenhum o estrangeiro colocar dinheiro aqui, porque senão os juros vão ficar muito baixos com um país que tem risco e no cenário que a gente está vendo aí em relação às empresas estatais, etc. E enquanto os Estados Unidos é um país que a gente vê como mais seguro, tem a moeda de escape da segurança do mundo todo, praticamente até hoje, é o dólar. Ah, mas não, o Bitcoin vai ser. Não, ainda é o dólar. E essa questão tem que preocupar com juros. Então, aí vem a questão, né? Ontem eu falei, o gráfico tá esticado, não rola de pensar em compra hoje. Aí tá, o gráfico já estava avisando. Aí fechou o pregão, saiu essa declaração. Aí hoje o povo vê o movimento de queda e começa a justificar por que caiu. Mas o gráfico já estava avisando. Então, assim, eu acho que teve como é que fala? Para quem não interpretou desse jeito hoje e não analisa o gráfico dessa forma, olhando o macro, pode ter não entendido nada do porquê que o movimento lá fora subiu e aqui caiu. Por que lá tudo disparou e aqui não? Por quê? Meu Deus, por que aqui não subiu? Nossa, o país é uma merda, né? O país deve ser uma merda. Não é essa questão de ser uma merda ou não. A questão é um gráfico, macroeconomia, situação interna. A gente tem que diferenciar. O fato também que a gente estava aberto ontem durante a notícia, enquanto outros índices lá fora não estavam abertos, então estava usufruindo do movimento de ontem. Tem muitos detalhes que tem que prestar muita atenção. Gráfico mais importante, né? Macroeconomia vem aí para confirmar o que o gráfico muitas vezes já está avisando.
o ovo vem antes da galinha ou a galinha vem antes do ovo, né? Sabe-se lá. Outra coisa que eu preciso ressaltar, deixa eu ver. Acho que eu falei tudo aqui em relação à notícia de amanhã. Então, o que nós temos para amanhã? Nós temos aqui nada tão assim interessante, de madrugada. Essa não é de movimentar e é antes do pregão também. Discurso do Poel. Não sei, eu vi inclusive o fechamento da Genial, o Heitor também não sabe do que pode ser esse discurso, qual que vai ser o foco. Às vezes a gente acha que vai ser um discurso assim, meu Deus, vai falar sobre coisa de juros, inflação, resultados, não sei o quê. E talvez ele esteja lá só para falar de economia, sobre o currículo dele, sei lá. Então, não sei. O Heitor também da Genial, que eu vejo muito o fechamento dele também, não sabe como vai ser, mas de qualquer forma, cuidado, vamos ter cuidado aqui com o discurso, ver o que ele está falando. Porque amanhã não tem outra notícia que justifique aqui esse discurso dele. Não sei se ele vai falar a respeito dos juros ontem. Não sei. Receita Tributária Federal não é de movimentar, mas tá aí e depois morreu. Não tem mais notícia. Sexta-feira, sextou. E, deixa eu ver. Isso aqui também faz tempo, né? Igual esse cara aqui comentou, que o mercado não faz tempo que o mercado não fica tão difícil por tanto tempo como esse primeiro trimestre de 2024. Reforça mais ainda que estamos numa lateralidade, esse movimento aqui recente, né? Parece que em um dia, a UBS liga o robô de compra e aí vai embora. Aí no dia seguinte liga o robô de venda e vão fazer um churrasco. Tipo assim, não tem decisão. Mas é isso que a gente consegue ver. É isso. Se a gente for ver as informações aqui dos contratos em aberto, né? Então, teve um movimentozinho bem relevante ontem, mas no geral, esses últimos dias realmente está travado. Todo esse range aqui monta, desmonta e está fazendo o mesmo movimento. Não é estranho isso aqui que está acontecendo, porque aconteceu o mesmo movimento que aqui, ó, durante ano passado, todo esse movimento de junho a meados de outubro ficou assim, uma loucura, uma chatice. Mas agora é porque tá mais lateral, né? Mais de lado. Aqui não, ainda renovava fundo. Então, se a gente for ver, ontem teve uma diferença bem interessante aqui. E por que o preço não estava conseguindo cair, né? Por que o preço não conseguia romper fundo? Porque ainda o estrangeiro estava comprado. Está comprado aqui nessa região. Então, toda vez que bate aqui, ele ainda está comprado. E quem carrega a tendência é o estrangeiro. Então, a gente pode estar vendo pela primeira vez aí um movimento de virada da tendência deles. Como assim? Veja bem, terça-feira foi um movimento que a gente teve aqui, 54, essa barra aqui. Foi um movimentozinho que estava como? Como que nós tínhamos aqui a posição do local, no caso, pela B3, e dos estrangeiros. O local vendido aqui, 96 mil contratos. E o estrangeiro, 111 mil comprado. E aí aconteceu a notícia ontem. E a notícia ontem causou o quê? Um movimento de alta. Nessa alta aqui, o que aconteceu? O local estopou, ele deu liquidez para o estrangeiro fazer um movimento aqui de realização, tá? Então, o estrangeiro começou a fechar a mão aqui na compra e o institucional começou a meio que desistir da operação de venda. Porque eles vão correr, não são eles que dão liquidez. Então, na hora que começar a ficar positivo aqui, o institucional local, né, no caso, e o não residente, o estrangeiro, começar a ficar negativo, aí a gente vai ver possivelmente esse movimento de rompimento. Porque é o local que dá liquidez. E o local, ele estava aí vendido esse tempo todo e ele não consegue fazer o rompimento. Olha lá, e o estrangeiro comprando. Aqui quase nesse dia do dia 7 para o dia 8, quase que o estrangeiro zerou. Mas nesse dia 7 aqui para o dia 8, o que aconteceu? Dia 7 para o dia 8. Dia 7... Foi aqui, nesse gap. Foi o gap aqui que deu um susto e foi o estrangeiro que tomou aqui fumo nesse dia, infelizmente. Mas olha como que é importante reparar. Nesse dia 7 aqui, que foi esse dia aqui, 7, eles tinham preparado bem antes, né? Eles já estavam meio que precavendo. Eles não estavam tão comprados assim. Eles não estavam.
E aí o movimento no dia da Petro, da questão dos dividendos, que foi esse movimento que teve um baita gap de baixa, muita gente pensou, agora cai, agora o Ibov vai voltar lá para patamar de 120 mil. Quem que encheu o carrinho de compra nessa região aqui? O estrangeiro. De um dia para outro aumentou aqui, 100 mil. E o local deu liquidez de também quase uns 100 mil. Só que nesse movimento depois, todo esse movimentozinho aqui, o estrangeiro não estava aumentando a mão na compra. Pelo contrário, aqui foi a última vez que, no dia seguinte, inclusive, até ficou um pouco mais, mas depois reduziu, ficou patamar até de baixa, ok, patamar reduziu de novo. Aí aqui aumentou na terça-feira, agora reduziu demais. Aí, por enquanto, no geral, é uma região de montagem e desmontagem. Tomar muito cuidado na hora que trocar a polaridade aqui, um passar para venda e o outro passar para compra, principalmente em relação ao estrangeiro. Então era isso que eu tinha que ressaltar para hoje. Vamos ver como que vai ser amanhã. Tô esperando por mais um diazinho aí de queda, mas vai que seja lateral, sexta-feira, né? Sabe-se lá. Tomar cuidado com o discurso de amanhã e é isso.